Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Vamos dar início à parte 2. Parte 2 do quê? Dos efeitos do intervalo de descanso em relação às adaptações do treinamento de força. Anteriormente, no vídeo anterior, tá aqui no card aqui para vocês. No vídeo anterior eu expliquei o que é pausa, relacionado ao conceito de intervalo de descanso. Falei sobre o intervalo de descanso em relação à carga de treino e falei sobre o intervalo de descanso relacionado às respostas agudas em relação à questão hormonal. Então agora na parte 2 eu vou começar falando sobre os efeitos crônicos dos diferentes intervalos de descanso no endurance muscular. E vale ressaltar, anteriormente eu também falei do efeito da força e potência, correto? Aqui agora vamos iniciar com endurance muscular. Então, sem mais delongas, deixa aqui seu comentário, meu jovem, minha jovem, explique aqui o que você quer ouvir no canal, porque senão eu vou ficar gravando vídeos com a minha cara, e a ideia é que seja com a sua cara. Me dê aqui algumas ideias do que você gostaria de ver relacionado à educação física aqui. Só não vem me perguntar sobre alimento, suplemento, bomba, porque não é minha área. Alimento, suplemento, apenas nutricionista pode prescrever. Se você conhece algum personal que prescreva, denuncie para a polícia, porque isso é um maloqueiro sem vergonha, tá? E não me pergunte sobre educação física escolar. Eu tenho zero noção sobre isso. Beleza? Sem mais delongas, vamos comigo. Aqui, com relação aos aspectos de endurance muscular, temos aqui esses dois autores. Garcia e Lopes, primeiramente, avaliaram 3 séries até a falha muscular concêntrica entre 60% e 75% da contração voluntária máxima e utilizaram, por exemplo, Seated Arm Curl, exercício de banco Scott pelo jeito, porque flexão de cotovelo sentado. Tá? Um grupo descansou 1 minuto e o grupo 2 descansou 4 minutos de intervalo entre as séries. Eles treinaram 2 vezes por semana. Tudo bem? O que eles avaliaram? Eles avaliaram o número de repetições com a velocidade. Como assim? Eles colocaram 60% de uma repetição máxima e colocaram os indivíduos para poder fazer o maior número de repetições e avaliaram o decréscimo da velocidade, levando em consideração que o decréscimo da velocidade me diz respeito também à questão do endurance muscular. Quanto mais repetições você consegue performar com a menor violação da velocidade, significa dizer que maior resistência muscular localizada. E ao avaliar isso, os resultados mostraram o quê? Que após 5 semanas de treino entre esses dois intervalos, o grupo que descansou 1 minuto performou de forma significativamente superior ao número de repetições com a manutenção da velocidade. Ou seja, descansar menos tempo foi capaz de melhorar o endurance muscular do meu aluno, ok? Depois veio Hill e Haas. Eles também submeteram os indivíduos para poder treinar 5 semanas, 2 a 5 séries de 15 a 20 repetições, tá? Em 11 exercícios de corpo todo. Os indivíduos descansaram, um grupo descansou 20 segundos e o outro grupo descansou 1 minuto e 20 segundos, 80 segundos. Tá? Eles avaliaram teste de força de 3 RMs no leg press e também avaliaram torque em ciclo ergômetro performado em 5 sprints de 6 segundos. Com 30 segundos de intervalo entre cada sprint. Então estes foram os testes. Dentro desse aspecto, o grupo que treinou descansando 80 segundos aumentou a força em 45,9%, enquanto o grupo que descansou 20 segundos aumentou apenas em 19,6%. Por outro lado, o torque do exercício, o torque médio, nos 5 sprints de 6 segundos, aumentou em 12,5% no grupo que descansou 20 segundos e aumentou apenas 5,4% no grupo que descansou 80 segundos. Dentro deste aspecto aqui, nós temos mais um resultado favorável para endurance muscular com os indivíduos descansando pouco tempo. Tá? E com relação às adaptações hipertróficas,
O que nós temos aqui nessa revisão sistemática de Grzyk e colaboradores? Eles compararam intervalos curtos, ou seja, menos de 60 segundos, e intervalos longos eles separaram como sendo mais de 60 segundos. Primeiro ponto que os indivíduos conseguiram constatar: ambos os intervalos, maiores de 60 ou menores de 60, são eficientes com relação à hipertrofia. Outra conclusão que os indivíduos chegaram: intervalos mais longos permitem o uso de cargas superiores. Então, até o presente momento, esses dados corroboram com aquilo que foi apresentado anteriormente. E um ponto que é extremamente importante é que, se você for avaliar, por exemplo, o aspecto de tensão mecânica, só do músculo sofrer tensão mecânica, a tensão mecânica isoladamente é capaz de iniciar reações que são necessárias para a hipertrofia, por exemplo, mecanotransdução. E mais uma vez aqui, olha só que interessante, nesse aspecto aqui, ó, dá só uma olhada aqui, que eu vou colocar o vídeo aqui no card. Eu tenho um vídeo aqui também explicando que qualquer coisa que você fizer com relação à musculação, mesmo treinando errado, o fato do músculo ser submetido a estresse mecânico é capaz de resultar ou apresentar resultados favoráveis em relação à hipertrofia. Aqui isso não é novidade, essa referência é de 2006. Tá? Nenhuma novidade em relação a essa afirmação. E já falei anteriormente aqui no canal. Qualquer protocolo de treino que você fizer, mesmo que errado, aquelas puxadas na nuca, aquele desenvolvimento, aquela remada alta toda tosca, sabe? Aquele agachamento com a perninha junta, aquele sissy squat medíocre com potencial lesivo, tudo isso é capaz de me entregar resultados hipertróficos. Tá? Outro ponto que é extremamente importante, ou outros pontos que devem ser levados em consideração. O máximo de recrutamento de unidades motoras são importantes no estímulo à síntese proteica. Se recrutar mais unidades motoras são importantes em relação à síntese proteica e o intervalo de descanso superior apresentou resultados favoráveis, logo, para esse resultado, para esse aspecto, eu posso dizer que descansar mais tempo pode me trazer resultados significativamente mais interessantes. E um outro ponto, aparentemente longos intervalos de descanso são benéficos no treinamento com elevado esforço. Tá? E quando se usa treinamento submáximo, os intervalos de descanso são mais interessantes. E para poder finalizar aqui, o que nós temos? Nós temos o seguinte ponto. Aqui, de um lado, nós podemos observar o que? Deixa eu só pegar o lápis para poder colorir isso. Desse lado de cá, se refere a intervalos curtos de descanso, ou intervalos menores de descanso, e do lado de cá, intervalos maiores de descanso. Ok? E ao avaliar a diferença entre intervalos curtos e intervalos longos, nós temos aqui alguns aspectos. Com relação ao estresse metabólico, ele é maior aqui nas sessões de treinamento com intervalos mais curtos de descanso. E nós vimos também que, apesar de haver prejuízo em relação à carga de treino, o intervalo de descanso mais curto me entrega algumas alterações em relação à liberação do hormônio do crescimento imediatamente após a sessão de treino. E alguns artigos avaliaram até 2 horas. Tá? Só que do outro ponto de vista, se você for avaliar o estresse mecânico, o estresse mecânico aqui, ó, ele aumenta quando você descansa mais. E o dano muscular também é superior quando o intervalo de descanso é maior. Mas então por que o estresse metabólico é menor quando você descansa mais? Primeiro ponto, quando você descansa mais, o que permite? Vamos supor que você faça 3 séries, tá? Se você faz aqui a primeira série, existe durante as suas repetições, você acumula uma quantidade de metabólitos. Aqui no intervalo de descanso, há a remoção dos metabólitos. E quanto menos tempo você descansa entre uma série e outra, com mais metabólitos você inicia a série seguinte. Ou seja, ao final de 3 séries, por exemplo, descansando 30 segundos, 1 minuto, o acúmulo de metabólitos nessas 3 séries
é maior ou tende a ser maior do que fazer as mesmas 3 séries descansando intervalos de tempo maior. Ok? Então fica aqui. Terminei aqui agora a segunda parte e peço para que você deixe aqui nos comentários o que você tem de interesse no meu canal. Me ajude a construir conteúdos para você. E na próxima parte, na próxima aula sobre intervalo de descanso, eu vou falar sobre a parte final e vou falar sobre o intervalo de descanso nas respostas relacionadas à força muscular. Porque eu falei sobre potência anteriormente. Tudo bem? Sendo assim, um forte abraço e fica com Deus!